A agência de classificação de risco Standard & Poor's alterou de estável para positiva a perspectiva para a economia do Brasil. A agência decidiu manter a nota de crédito soberana do país, fato que não ocorria desde 2019. De acordo com o relatório publicado nesta semana, há sinais de maior certeza sobre as políticas fiscal e monetária que podem beneficiar o crescimento do país. Nesse sentido, a agência afirma que esse quadro contribui para a flexibilização monetária, sinalizando aí talvez uma possível queda nos juros. A agência de risco também cita a resiliência da estrutura institucional do país. Para falar sobre a expectativa de crescimento da economia aqui no Brasil, nós falamos agora com o Guido Mantega, que é professor de economia da FGV. Professor Guido Mantega, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês, Ana e Cosme. Professor, a gente já havia falado com o senhor algumas vezes na expectativa do cenário da economia brasileira na gestão do governo do presidente Lula. E, ao que tudo indica, esse cenário começa a prospectar num cenário positivo no país. Queria lhe ouvir, inclusive, com as agências de risco dando sinal positivo de crédito para o Brasil, acreditando neste crescimento. Queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Sim, nós tivemos o resultado do primeiro trimestre de 2023, um crescimento do PIB de 1,9%. É um crescimento bastante forte, o que significa que a economia brasileira vai ter um crescimento maior do que as previsões que estavam falando em crescimento menor que 1%, menor que 0,5%. Certamente nós vamos crescer de 1,5% a 2% pelo menos, não é? Se o Banco Central não atrapalhar. Então, a agricultura tem tido um papel importante, ela cresceu muito no primeiro trimestre, você concentra uma parte da safra e ela contribuiu bastante para esse crescimento. Agora, os serviços também contribuíram, mas estão mais fracos do que nós gostaríamos que fossem, não é? Então, é preciso tomar medidas para que os serviços voltem a crescer e a indústria também, porque a indústria está num patamar negativo. Então, existe a queda da inflação, inclusive essa safra agrícola muito forte, que está possibilitando esse crescimento, ela vai baratear os alimentos, ela está barateando os alimentos. Aliás, os alimentos estão caindo, o preço dos alimentos está caindo em todos os países, não é? A commodity, alimentos está caindo. Então, aqui no Brasil mais ainda, porque o Brasil é o grande produtor de commodities agrícolas. Então, veja, a inflação em 12 meses está abaixo de 4% no Brasil, 3,9% a inflação em 12 meses. Né? Nós estamos com a inflação menor do que os Estados Unidos, menor do que a Europa, menor do que vários países, mas nós continuamos com a taxa mais alta de juros do mundo, o que é uma incongruência. Então, essa queda da inflação, ela beneficia o crescimento porque aumenta o poder aquisitivo da população. A população está podendo comprar mais alimentos, inclusive fazer o churrasquinho que o Lula sempre falou, a carne está mais barata, tá certo? Então, isso é um ponto importante. Agora, a indústria e o consumo de bens que chamamos de a linha branca, eletroeletrônicos e tudo mais, automóveis, ela está fraca. Por quê? Porque falta financiamento. Os financiamentos, quando existem, são muito caros. As taxas de juros são altíssimas. Então, esse é o grande obstáculo para que o Brasil possa crescer ainda este ano a 3%. A economia brasileira tem condições para um crescimento maior do que isso que está acontecendo. Tá certo? O governo está tomando várias medidas para melhorar essa situação. O Desenrola, que é um programa que reestrutura as dívidas, diminui o tamanho da dívida das pessoas, né? Isso vai ajudar para reincorporar pessoas ao mercado financeiro, ao mercado de consumo,
nós temos hoje 70 milhões de inadimplentes no Brasil, né? Inscritos no Serasa. Então, nós temos que diminuir isso. O governo está lançando esse programa, ele não é fácil de ser, digamos, implementado, porque tem uma base de dados enorme e tudo mais, mas ele vai sair. O governo também está aumentando o investimento. O investimento no primeiro trimestre foi negativo, e o investimento tem que ser uma das molas mestras do crescimento. Então, o governo está dinamizando Minha Casa Minha Vida, que tinha sido paralisado no governo anterior, e está preparando o lançamento de um PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, de vários investimentos. Agora, demora um pouco para pôr em prática, porque o governo Bolsonaro tinha praticamente paralisado os investimentos do setor público, que puxa o investimento do setor privado. Então, para você reativar, demora um pouco. E isso vai acontecer no segundo semestre. Então, o Brasil hoje teria condições de crescer 3% pelo menos neste ano e crescer 4% no próximo ano. E com isto, bom, o Brasil volta a ser um dos países mais dinâmicos, né? Agora, é preciso que haja as condições financeiras, porque o financiamento é o oxigênio da atividade econômica. Se você não tem oxigênio, ela fica asfixiada, né? E é isso que está acontecendo. A expansão do crédito no Brasil é a menor dos últimos tempos. Os bancos privados estão diminuindo os seus empréstimos, seja porque a inadimplência está alta, porque eles têm medo, né, que as pessoas não paguem os empréstimos, seja porque tem problemas como essa quebra da Americanas, né, que causa insegurança, incerteza. Eles estão diminuindo o crédito. A expansão do crédito dos bancos privados é negativa, é menor do que a inflação, tá certo? Então está diminuindo o crédito. Os bancos privados, os bancos públicos estão aumentando um pouco, mas mesmo assim a previsão de expansão do crédito esse ano é de 8,3%, já computada a inflação, quer dizer, real 2 e pouco por cento. O ano passado foi 14%, o ano retrasado 15%. Então, nós temos um problema financeiro que tem que ser resolvido. Eu acredito que com essa queda da inflação, não tem mais como esse Banco Central ultra-ortodoxo resistir a diminuir as taxas, tá certo? Então, acho que aí nós vamos ter uma melhoria da situação econômica no segundo semestre. E aí, professor, você colocou todas essas questões, essa economia muitas vezes não é tão fácil assim para pessoas leigas compreenderem, mas o senhor já colocou diversos pontos que estão sendo prejudiciais para a saúde financeira do país e de cada um de nós também. Mas, e o senhor já falou, né? O Copom se reúne no próximo dia 20 e 21 de junho, que é onde se decide essa taxa de juros por esse comitê Copom do Banco Central. E a minha pergunta ao senhor é, se caso esse comitê mantiver essa taxa de juros a esse nível que temos hoje, a maior do mundo, como o senhor já colocou, contra diversas vozes de diversos setores que já pedem essa baixa de juros há muito tempo, inclusive como o senhor, um professor estudioso da área, como empresários também. Quais seriam os prejuízos de se manter a taxa de juros a esse nível, caso o Copom decida por isso, para a população, mas para a saúde financeira do país também, né? Infelizmente, eu acho que o Copom não vai baixar a taxa de juros no próximo mês, mesmo porque o Copom, se você quer saber o que o Copom vai fazer, é só você ler a pesquisa Focus, que é, digamos, a opinião, são as projeções das 120 instituições financeiras, né? Por coincidência, é a mesma coisa. Então, até parece, eu não sei se o Banco Central controla as 120 instituições financeiras ou se são as 120 instituições financeiras que controlam o Banco Central. Então, ele já está falando que não vai aumentar a taxa, porque ele dá previsibilidade a isso. Provavelmente ele o fará em agosto.
E isso significa o seguinte: a taxa de juro real está crescendo. Ela está crescendo. Ela era de 8%, a taxa de juros. Todo mundo lembra disso. Sabe quanto está hoje? Como a inflação desceu, ela estava 8% quando a inflação era 5,8%. Mas como a inflação desceu para 3,9%, hoje a taxa de juro real é quase 10%. É assim, estourado, é a maior do mundo e está crescendo. Quer dizer, não tem nenhum sentido, não faz digamos, não tem lógica você está aumentando. E ela está aumentando, né? Então, eu acho que está dado que ele não vai baixar no próximo mês, tá certo? Eu acho que eles estão esperando que o Congresso aprove o arcabouço fiscal. Eles querem, porque o arcabouço fiscal, digamos, ele é melhor do que o teto de gastos, mas ainda ele não é uma maravilha. Então, eles estão fazendo chantagem para que o governo aprove um arcabouço fiscal que não seja expansionista. É isso que eles querem. Então, por isso, como isso não vai ser aprovado antes da reunião do dia 21, eu acredito, né, eles vão manter a taxa. A chantagem é colocar a faca no pescoço do governo, né? Então, o que vai acontecer? Vai continuar faltando crédito para as pessoas adquirirem carro. A dificuldade do setor do mercado de automóveis é esse. É bom, o governo baixou um pouco, digamos, os tributos, mas o que está faltando é crédito, é financiamento. Ninguém compra hoje um carro, só os ricos, né? Mas ninguém compra um carro à vista, todo mundo compra um carro financiado. Ninguém tem dinheiro para comprar à vista, financiado. E o financiamento está muito caro por causa dessa taxa de juros. Então, tem que esperar o financiamento baixar e isso não vai acontecer. E também, digamos, não vai haver, digamos, movimentação do varejo. Não sei se vocês viram os dados, mas que saíram hoje, né? O setor de serviços caiu 1,6% em abril. Então, já é o próximo trimestre. Abril, maio, junho é o próximo trimestre. Então, a tendência é que o crescimento do segundo trimestre seja ruim por causa disso. O varejo não está indo bem, não está vendendo, vai demitir, várias empresas quebrando no setor de varejo e o serviço enfraquecido, tá certo? Então, isso tudo depende do Banco Central. Além disso, nós estamos com os bancos públicos com pouca capacidade de financiamento. O BNDES, pela legislação feita no governo Bolsonaro, ele está com as mãos amarradas. Ele não consegue emprestar aquilo que ele deveria emprestar para estimular o investimento e tudo mais. Então, esse é um outro problema que nós temos. Falta de ação dos bancos públicos, que poderiam estar compensando os bancos privados, mas o BNDES está com as mãos amarradas. Está fazendo o que pode, né? Mas, no nosso tempo, isso fazia muito mais. E, professor, para a gente finalizar, nosso tempo já chegando ao fim, dólar em queda, a bolsa subindo, recuperação do emprego, compromisso da equipe econômica de Campos Neto com o país zero. Queria lhe ouvir, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Quer dizer, o real está se valorizando, o que é bom, porque ele diminui a inflação, né? Porque as mercadorias que você importa vêm mais baratas para o consumidor. Então, isso é bom. Então, mais uma razão para dizer que a inflação está totalmente sob controle e o Banco Central não tem nenhum argumento para dizer que ele tem que manter. Mas ele vai, em agosto, ele vai ceder. Vai dizer, agora que eu consegui baixar a inflação, nós vamos baixar a taxa de juros. E não é verdade que é a ação do Banco Central que está baixando a inflação. É bom que isso fique claro. A inflação está caindo porque os alimentos estão caindo de preços no mundo inteiro e particularmente no Brasil com essa grande safra, porque o petróleo está caindo, o preço do petróleo está caindo, a Petrobras está baixando ainda hoje, ontem, ela fez mais uma redução e está fazendo isso mantendo até aquela regra do PPI.
né? Ela está com folga, porque quando você tem uma desvalorização do dólar, isso significa que você pode reduzir mais o preço da gasolina e do diesel aqui dentro. Então, a Petrobras tem espaço para continuar baixando o preço da gasolina e diesel, que é muito bom. Então, a inflação está totalmente sob controle no Brasil. Está totalmente sob controle, tá certo? Mas, infelizmente, nós temos essa questão do Banco Central. Perfeito. Conversamos com Guido Mantega, que é professor de economia da FGV. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, por toda essa elucidação sobre a economia do nosso país, que impacta no nosso dia a dia, com certeza. Obrigado, Ana. Obrigado, Cosmos. Foi um prazer falar com vocês. Até a próxima. Abraço.